até o dia 10 de 10 de 2025. Existe algo nos Estados Unidos da América que Deus me mostrou um relógio acelerado. E esse relógio que está acelerado é sobre a Venezuela e sobre o ditador Nicolás Maduro. Pode ser notícia já de todos os jornais. Nós podemos até dormir. E quando nós dormimos e acordarmos pelo amanhecer, notícias, sabe, no mundo todo, eu estou dizendo que vocês podem ver a qualquer momento. Então eu digo a Deus, só sai daqui hoje, quando o Senhor me mostrar. E eu estou vendo aqui um filme. O vice-presidente norte-americano Donald Trump determinou o fim das negociações diplomáticas com a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. A decisão abre caminho para uma possível escalada militar para combater o narcotráfico. O ditador venezuelano disse que o país se prepara para declarar estado de emergência caso os Estados Unidos realizem um ataque militar. Os Estados Unidos, eles fizeram um alerta que, a partir de agora, inclusive foi um congressista norte-americano, que os Estados Unidos têm o poder, os meios, os mecanismos e a lei para matar, para tirar a vida do ditador Nicolás Maduro. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Existe possibilidade do ditador lá na Venezuela se entregar? Existe, mas é mínima. É mínima. Existe possibilidade de se entregar? Existe, mas é mínima. A possibilidade dele ser abatido é muito maior do que ele se entregar. Agora são 21h45 do dia 2 de 10 de 2025. O espiritual, Deus fala no meu coração algo e diga que você está orando e pelejando em oração até o dia 10 de 10 de 2025. Até o dia 10 de 10 de 2025. Existe algo nos Estados Unidos da América que Deus me mostrou um relógio acelerado, sabe? Tem essa parte do tempo, né? Mas Deus me mostra um relógio completamente acelerado. E esse relógio que está acelerado é sobre a Venezuela e sobre o ditador Nicolás Maduro. A possibilidade de qualquer momento ele ser abatido pelas forças de colisão ali da Marinha, né, dos fuzileiros navais da Marinha Americana é muito forte mesmo. Então o espiritual está ligado, está em peso ligado. Pode ser notícia já de todos os jornais. Nós podemos até dormir, e quando nós dormimos e acordarmos pelo amanhecer, notícias, sabe, no mundo todo sobre a captura, é pequena, mas existe possibilidade, ou o abatimento do Nicolás Maduro lá na Venezuela. Eu sou um homem que tem sonhos espirituais. Se eles acontecem, eu não tenho culpa, né? A vidência, ela é normal na vida de quem busca espiritualidade. No meu caso, profeta de Deus, porque aceitei Jesus com 15 anos de idade, pastorei uma igreja de 17 anos, tá? Eu não tenho medo e não estou dizendo para você que eu estou supondo, porque eu não sou homem de suposições. Eu estou dizendo que vocês podem ver a qualquer momento. E nós, do território nacional brasileiro, deveremos orar muitíssimo para que Deus faça a vontade dele. Por isso que eu orei. Amém. E digo, desde o começo, novembro e dezembro de 2024. Sei diversas lives, novembro e dezembro de 2024.
O que se sucederá na Venezuela irá acontecer da mesma maneira. Os personagens serão mudados, mas o filme será o mesmo. Do mesmo jeito da Venezuela, será no Brasil. Através de sonhos, visões e revelações que Deus me dá. Não é da agora, já faz tempo, mas agora chegou a hora e não há como vir para o território nacional brasileiro, porque as autoridades aqui não acreditam nisso. Glória a Deus. Tá? E as pessoas muitas vezes não acreditam nisso. Glória a Deus. Eu não venho aqui para dizer coisas que as pessoas acreditam. Eu só venho aqui para dizer o que elas não acreditam mesmo, porque eu sei que vai acontecer. E é acontecendo que os historiadores, como a pessoa que me procurou, darão credibilidade a essa live. E saberão, existe algo para acontecer que eu ainda não tive a revelação, mas vou ter nessa live. Eu só termino essa live quando Deus me mostrar. Eu só termino essa live quando Deus me mostrar. Porque Deus disse assim para mim, às 17h30 da data de hoje, 2 de 10 de 2025, o que eu lhe mostrar ao vivo, os pesquisadores, os historiadores que estão me assistindo, eles irão ver acontecer. Vou lhe mostrar ao vivo. Então eu digo para Deus, só saio daqui hoje, quando o Senhor me mostrar. Porque eu só vim aqui hoje interessadíssimo naquilo que Deus iria me mostrar ao vivo. E Deus disse, o que eu vou mostrar você ao vivo, o que eu vou mostrar você ao vivo vai ser notícia de jornais, telejornais, mundialmente falando. O que eu vou mostrar ao vivo, meu Deus do céu. Também no exterior, nos Estados Unidos, o presidente norte-americano Donald Trump determinou o fim das negociações diplomáticas com a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. A decisão abre caminho para uma possível escalada militar para combater o narcotráfico. O ditador venezuelano disse que o país se prepara para declarar estado de emergência caso os Estados Unidos realizem um ataque militar. Na última sexta-feira, as Forças Armadas americanas atacaram um barco em águas internacionais próximas à Venezuela, eliminando 4 homens envolvidos com o tráfico. Quero ouvir você sobre esse episódio, Ana Paula Henkel. Daniel, nada mais do que promessas de campanha sendo cumpridas. Saiu uma pesquisa hoje e a pergunta era deixa eu só ler aqui. Se você acha que Donald Trump está cumprindo as promessas de campanha e mostrando o que ele foi na campanha, ou se não, se ele está colocando outras pautas para a nação americana. E 58% responderam sim. Donald Trump está cumprindo tudo o que ele disse na campanha. Muita transparência. E um dos pontos chaves das promessas de campanha foi exatamente a guerra contra o narcotráfico, seja na fronteira com o México, principalmente a China enviando o fentanil através da fronteira do México, na fronteira do Canadá também, com Nicolás Maduro. A recompensa pela captura de Nicolás Maduro agora é de $50 milhões, porque aqui ele é considerado como o chefe de um Estado, de um narcotráfico, que ele é leniente com todo esse caminho do narcotráfico no mundo, começando pela Venezuela, e ele simplesmente está seguindo o que ele sempre disse que ia fazer. Há um barulho aqui na internet americana, e eu vi também em alguns canais no Brasil, sobre aquelas explosões que o departamento, que a Casa Branca está autorizando para aquelas explosões naqueles barcos, com traficantes, com droga, tentando chegar a alguns lugares perto dos Estados Unidos para que essa droga seja colocada de uma maneira mais fácil aqui dentro, e esses barcos estão sendo simplesmente explodidos, né? Eles estão sendo como a mira. E aí você vê que, acredite se quiser, Daniel, a turma dos direitos humanos apareceu, dizendo que até narcotraficantes ali no barco, um barco cheio de drogas, que eles também precisam ser poupados, as vidas precisam ser poupadas e que eles precisam, coitados, seguir todo o processo nos Estados Unidos. Enfim, mas Donald Trump, Daniel, nesse ponto ele é um homem de palavra em relação às promessas de campanha, e essa guerra contra o narcotráfico não vai parar tão cedo. É por isso que eu acho que toda a animação ontem que a esquerda teve em relação ao telefonema de Lula para Trump, ou de Trump para Lula, ninguém sabe, telefonema entre os dois, e depois Marco Rubio ser designado para continuar as negociações, esse assunto também
provavelmente vai entrar na pauta, porque Marco Rubio sabe que o Brasil, que o PCC, que o Hamas, todos eles estão de alguma forma na seara do Lula. Diga, Piotr. Só vou complementar o que a Ana, na verdade, trazer só um outro ponto de vista. Quando os americanos fizeram aquela operação antidrogas na Colômbia, houve críticas semelhantes também, dizendo que os americanos estão invadindo a soberania de um país. Não era nenhuma invasão à soberania. Vamos retomar os fatos. Era uma luta contra as drogas e, naquele momento, era uma união com o governo colombiano devido aos cartéis que atuavam lá. Neste momento, entendeu-se que tem um problema justamente por transporte de drogas pelo mar. E ali é uma declaração de guerra contra quem, obviamente, está matando americanos. E isso foi citado pelo presidente Donald Trump no discurso dele nas Nações Unidas. Ele faz uma conta lá, inclusive. Cada barco daquele representa salvar a vida de 30 e poucos mil americanos. Ou seja, tem uma explicação muito clara. Ele diz aí, a gente tem que olhar para aquele discurso do Donald Trump na ONU, em que boa parte da esquerda, enfim, essa oposição que não pensa, não, citou várias vezes, usou o pronome pessoal eu várias vezes, mas espera um pouquinho. E vamos pegar as outras coisas também. Esse é um ponto. Sobre o que a Ana mencionou também, eu tenho ouvido com uma frequência grande, até porque há uma propaganda gigantesca da mídia do consórcio que estava carente de alguma notícia que pudesse ser positiva para ela, porque não dá para defender o governo Lula na questão fiscal. É rombo atrás de rombo. Não dá para defender o Lula em combate à corrupção. Nós estamos vendo agora como está andando a CPMI, por exemplo, do INSS. Não dá para defender o Lula em qualquer decisão de gestão. O Brasil está solto, não tem fiscalização embebida, só para citar o caso mais recente. Quando apareceu a tal conversa com o Donald Trump, e aí o Donald Trump ficou o cara legal e tudo mais, o que é uma hipocrisia dessa gente que até outro dia eles chamavam de fascista e nazista, e sei lá o que mais, qualquer ista, porque eles também não devem conhecer nem um pouco a história e a dor do que foi exatamente o nazismo e o fascismo. Deviam ler um pouco mais livros sobre a Segunda Guerra Mundial, mas tudo bem, não dá para convencer as pessoas a querer ficar melhores. Agora, o que nós estamos falando aqui é que houve uma propaganda gigantesca, uma propaganda mesmo, peça de propaganda de que agora está tudo certo com o Brasil. Acho que a Ana, ontem, na verdade, deixou esse ponto muito claro. É Marco Rubio quem está à frente. E afronta hoje a América Latina não é aquele discurso dos anos 60, dos populistas, não. Hoje é uma ameaça chinesa à América Latina, ao Brasil especificamente. E quando você fala China para o Donald Trump, a reação é bem forte. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso último editorial do dia, né? Vamos lá, tem muita coisa acontecendo. Os Estados Unidos, eles fizeram um alerta que, a partir de agora, inclusive foi um congressista norte-americano, que os Estados Unidos têm o poder, os meios, os mecanismos e a lei para matar, para tirar a vida do ditador Nicolás Maduro. Você sabe como que chega isso, né, aos ouvidos do Maduro? Como um sinal de alerta, né, pânico para o Maduro, inclusive porque já existe um precedente nesse sentido e eu vou falar sobre isso aqui com vocês, tá bom? Outro ponto que eu vou falar também é justamente sobre navios iranianos que chegam aqui no Brasil, sancionados pela OFAC, e o Brasil permitiu que ele atracasse aqui no porto de Santa Catarina, o que vai gerar uma reação óbvia do governo norte-americano e do Donald Trump, no meio de vamos dizer assim, de um momento em que os petistas estão comemorando um sinal do Donald Trump para o Lula. Vamos entender tudo isso que está acontecendo? A coisa não está brincadeira, está muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Muito louca a situação do Brasil e do mundo. E você que chegou aqui agora, né, no seu canal preferido de geopolítica, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Mas vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, né? Qual é o ponto principal, né, sobre o Trump mandando recado aí para o Maduro, tá? Vem cá, pessoal, vocês devem lembrar do Qasem Soleimani, né? O Qasem Soleimani, para quem não sabe, é essa figura aqui. Ele era porque já se foi, né? CPF cancelado. Era o líder da Guarda Iraniana, o chefe supremo da Guarda Iraniana, enquanto Donald Trump era presidente no seu último mandato. E aí os Estados Unidos, se valendo da legislação dos Estados Unidos, né, internacional também, argumentou a adequação a regras internacionais de combate à corrupção, ele simplesmente muriu, né, o Qasem Soleimani, né, esse líder iraniano.
Na época, né, se fez um auê gigante, né? Em 2020, isso aí gerou muita repercussão. Ó, eu não estou de luto. Há um mix de reações no todo iranianas sobre a morte de Soleimani. E aqui, né, eles falam que alguns comemoraram, né, alguns social medias e usuários expressaram um mix de reações sobre a morte do mais poderoso, né, e influente comandante militar, general Qassem Soleimani, num ataque aéreo, né, dos Estados Unidos em Bagdá em janeiro, né? E aí, né, algumas pessoas se manifestaram na época se os Estados Unidos estavam no poder de fazer aquilo ou não. O fato é que o Trump fez, usou as regras, nunca foi questionado, processado, nem nada pela ONU, e a ONU reconheceu que o Trump estava dentro das regras internacionais. E por que eu falei do Qassem Soleimani? Por que eu resgatei esse caso? Porque ele foi citado agora no possível, vamos dizer, assassinato do ditador Nicolás Maduro. Dá uma olhada nessa matéria do Metrópolis Política. Congressista dos Estados Unidos alerta que Maduro pode ser assassinado. Por quem? Por Donald Trump, justamente pelo Donald Trump. Um congressista norte-americano, membro do subcomitê de defesa, alertou que Nicolás Maduro pode ser assassinado, assim como o ex-general iraniano Qassem Soleimani foi. A nova ameaça contra o presidente da Venezuela surgiu na terça-feira, durante entrevista do deputado Mário Dias Balart ao jornal República USA. De acordo com o deputado, o líder chavista tem 3 opções diante do cerco dos Estados Unidos no Caribe, visando cartéis de drogas, como o que é apontado como chefe, o de Los Soles, né, que é o cartel pelo qual Maduro é apontado como chefe. Lembrando a vocês que os Estados Unidos fizeram o mesmo que eles fizeram quando eles tiraram a vida do Qassem Soleimani. O Donald Trump, né, editou um decreto à época falando, né, que o grupo defendido pelo Soleimani era uma organização terrorista e, para tanto, jogou mísseis que explodiram o carro, né, que estava com mais 2 ou 3 pessoas, que o Soleimani estava, explodindo o carro e matando o Soleimani na hora, tá? E aí o Donald Trump acabou de editar agora um decreto também, dizendo que os Estados Unidos está oficialmente em guerra contra os cartéis de droga, em especial da América Latina, o que inclui o cartel de Los Soles, e que toda baixa, né, que toda morte que venha de qualquer membro, líder dos cartéis de drogas agora, é considerado uma baixa de um soldado de guerra. Ou seja, assim como não é crime de guerra quando um soldado ucraniano abate um russo ou um russo abate um ucraniano, não é considerado crime quando, né, um soldado norte-americano abate um traficante de drogas aqui desses cartéis considerados terroristas na América do Sul, que foi dada até uma lista sobre quais seriam os cartéis. Lista esta, que é secreta, foi enviada a organizações das Nações Unidas. E tem gente especulando que grupos como o PCC e o Comando Vermelho poderiam estar nessa lista também, mas nada disso é oficial. Uma delas, né, insinuou o parlamentar, seria fugir, as 3 opções, né, que o Maduro tem. Uma delas, insinuou o parlamentar, seria fugir da Venezuela. Caso contrário, disse Balart, Maduro pode ser alvo de uma operação semelhante à que assassinou o ex-general do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, Qassem Soleimani, considerado um dos principais militares do Irã à época. E olha só a ironia, nós estamos falando do Irã. Vai ter outra notícia que envolve o Irã e o Brasil ainda nesse editorial. O ataque ocorreu em 2020, no Iraque, e foi uma ordem direta do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Soleimani morreu após o carro que ocupava ser atingido por 2 mísseis disparados por meio de um drone norte-americano, o MQ-9. E aí ele continuou, ele disse que a terceira alternativa para o Maduro, acredito, ser a de Soleimani, afirmou Balart, ou seja, o assassinato do Maduro. Soleimani era um membro do governo iraniano e das Forças Armadas, e também um terrorista, e estava desfilando impunemente pelo mundo, até que o presidente Trump chegou à Casa Branca e disse, chega, chega, e eles tiveram de encontrar Soleimani em pedaços, certo? E aí ele insinuou aqui, né, que provavelmente o próprio Maduro também pode ser encontrado em pedaços. Aí a grande questão que fica é, você que está acompanhando tudo isso, você acha que o Donald Trump
teria o sinal verde para fazer isso contra o Maduro? Você prefere que o Maduro se entregue ou você prefere que o Maduro fique no poder? Se você é de esquerda, né, da turma da esquerdinha, da left people, eu sei que você prefere que o Maduro fique no poder, né? Você faz até dancinha. Tô com o Maduro, né? Mas se você não é, se você é um conservador de direita que opta pelas liberdades, uma das 3 opções estão apostos aí. Que ele renuncie, que ele fuja ou que ele vá para a vala, né, para o CPF cancelado. Qual das 3 opções você acha que o Donald Trump vai optar? Coloca no comentário que eu quero saber. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer, a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.